Então, hoje, dia 28 de outubro de 2021, estamos com ex-aluno Jabuti, né? E agradecer, Jabuti, pela oportunidade, né, de conversar com você. Eu estou aqui no cantinho aqui da casa, né? Ué, não, apareceu. E, e é lógico que... Você está me ouvindo direitinho, tá, né? Estou te ouvindo. Não, tá. E, naturalmente, toda entrevista é uma emoção diferente, né? E eu lembro quando você esteve na República, eu morava lá, e eu estava te falando anteriormente agora o famoso discurso, né? Que quando o ex-aluno é homenageado, ele sobe na mesa, né? E você falou uma coisa muito marcante que me marcou e que a gente registrou num dos trabalhos nossos, né? Você falou, quem eu sou? Eu sou um mundo de gente que passou por mim, né? Então, resume bastante o que é uma república, né? O que é ter essa experiência. Mas sem mais delongas, né? Vamos começar mesmo. Primeiro, pegar seus dados pessoais, nome completo, Celso Carvalho Magalhães, apelido, Jabuti, graduação, engenharia geológica. sim, ano de ingresso na universidade, Eu morei ingressei em 76 e saí em 80, final de 80. sim, ano de ingresso na República, Fevereiro de 86, até dezembro de 80. 76. Exatamente. Não, falou 86, não, só para... Não, 76, fevereiro de 76 até dezembro de 80, 1980. Sim. Sua cidade natal, Manhuaçu, leste de sim, Minas. sim. O Jabuti, a gente segue um roteiro, né? Porque a gente quer padronizar todas as questões que vai para um, vai para o outro, né? Então, assim, resume um pouquinho, quem que era o Jabuti antes de ir para Ouro Preto, né? Onde você estudou, né? Antes de ir para a Escola de Minas, né? E um pouco da sua família, da origem social, assim, resumidamente, só para... Bom, eu sou de uma família mineira, tipicamente mineira, do interior de Minas, do leste de Minas, nasci perto do sopé do Pico da Montanha, do Pico da Bandeira. É uma família tipicamente classe média. Eu fui para Ouro Preto em 2014, desculpa, 76. não, fui para Ouro Preto em 72, fazer o preparatório para a escola técnica, para o vestibular da escola técnica. Eu terminei o ginásio, naquela época, né, era o primeiro grau em Manhuaçu, e fui, antes de terminar o primeiro grau, fui em outubro de 72 para Ouro Preto, para fazer um cursinho, era o cursinho do doutor Adalmir, e que preparava para o vestibular da Escola Técnica. Em dezembro eu fiz o vestibular da Escola Técnica, passei e fui para a Escola Técnica em 73, e fiquei na Escola Técnica de 73 a 75, né? Me formei em 75 na Escola Técnica, entrei na Escola de Minas. Naquela época, a Escola Técnica era uma grande escola, a gente fazia vestibular, mesmo sem ter todas as matérias na Escola Técnica, a gente passava direto, não precisava de cursinho. Eu passei para a Escola de Minas, no vestibular, e na época eu morava... Alô? Otávio? Filha, pega a coisa que meu... Acho que Não, eu minha tô te coisa vai cair. ouvindo. Quando eu Aqui vai desligar a cair. câmera, porque para a internet fica mais potente, entendeu? Mas pode continuar. E aí, e aí eu, nessa época do vestibular, eu sempre morei em pensão, morava em pensão, morava ali perto da escola de farmácia, na pensão dos Tófilo, quando eu fazia escola técnica. E depois eu fui para
no período do vestibular da Escola de Minas, eu morei na sinagoga em dezembro, foi final de novembro, dezembro, saí da pensão, fui para a sinagoga para estudar, fiz o vestibular, em janeiro passei e entrei na República a partir de final de fevereiro, início de março. Então, eu sou aquariano desde fevereiro de 76. 76 até dezembro de 80, quando eu saí, fui para a Petrobras. Eu fui contratado antes de me formar e fui para a Petrobras, fui contratado pela Petrobras em outubro e fui para a Petrobras em janeiro de 81. Sim, Alô? sim. Não, tô te ouvindo. Ô, Jabuti, e Ouro Preto, ir para Fui Ouro morar Preto fora. teve assim, ir para Ouro Preto teve assim alguma algum motivo especial, alguma influência? Ah, teve uma influência. É o seguinte, minha família era muito ligada a Ouro Preto, porque eu tinha um tio em Ouro Preto, que tinha estudado em Ouro Preto, não na Escola de Minas, mas na Escola Técnica de Ouro Preto. Morava em Ouro Preto, tinha o Paulo Magalhães, que é meu primo, e tinha uma outra prima que fazia escola de farmácia. Então, já tinha um caminho da minha família, onde, na verdade, na minha casa, o natural, na minha cidade, o natural, não era ir para o Preto nem Belo Horizonte. A gente fazia o ginásio e terminava. Normalmente, o pessoal ia para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ou Niterói, porque naquela época o Manhuaçu era muito mais ligado com o Rio de Janeiro do que com Belo Horizonte. Mas como eu tinha esse drive aí da minha família, eu segui. Eu também gostava muito de engenharia, eu sempre quis fazer engenharia e gostava muito dessa área. Né? Tanto é que eu trabalho na minha profissão desde os 14 anos. Né? Foi quando eu saí de casa para ir para o Preto. Então, eu entrei na escola técnica com 14, entrei na escola de Minas com 17. Né? Oh, bacana. E desde então eu Sim, faço a mesma coisa. sim. Me graduei em depois eu fiz graduação em geofísica, depois eu fiz mestrado em geofísica, enfim. E hoje eu trabalho com as minhas empresas, mas sempre nessa área de geologia e geofísica. Sim. E outra coisa, você fez aquele vestibular padrão da época, né? Que o pessoal ia por Ouro Preto, fazia 2 dias o vestibular, É aquele já vestibular, era 5 dias, a semana cinco toda, dias? todo dia era prova. Ah, tá. Prova. 5 dias de prova. Né? Sim. E foi interessante, porque eu acho que eu passei em sexto lugar, alguma coisa assim, mas quase que eu perdi, porque nós não tínhamos biologia. Na época tinha desvio padrão. Então, Uhum. eu precisava fazer, para passar, precisava fazer 15 questões de 50 em biologia, eu fiz 15. Se eu fizesse 14, eu teria sido eliminado, embora tenha passado em sexto lugar. Uma excelente colocação, excelente, né? Se você for dos alunos aí mais, vamos usar a expressão correta, mais brilhantes, né, da escola de Minas, né? Essa é a realidade. E outra coisa, como você conheceu Aquários? Como você decidiu ir morar lá? Como foi seu primeiro contato com a República, assim? Quando você, por acaso você se lembrar, a primeira vez que você pisou lá, assim, você se lembra? Assim, como que foi esse contato? Lógico, você falou dos Não, laços, né, que você tinha. eu já tinha um contato. Eu já tinha um contato com a República muito grande, porque o Paulo, meu primo, já morava lá. Né? Então eu conhecia muitas pessoas da República, conhecia todo mundo. Então eu estava sempre lá, porque eu era moleque e
eu seguia muito o Paulo, e o Paulo tinha uma namorada, que é a atual mulher dele, a Nádia, né? Até hoje é a mulher dele. E eles eram mais velhos, então eles me levavam para. Eu era muito novo, e eu ficava rabiando eles. Né? Eu gostava muito de pessoas mais velhas, então eu ficava muito com o Ronaldo Toffolo, que era mais velho, o Humberto Freitas, que era dos deuses, parece. Enfim, eu gostava daquele ambiente de pessoas mais velhas, mais cultas e tal, e eu acompanhava esse pessoal. Então, eu tinha uma relação com a República já de muito tempo, né? Sim, sim. Desde que eu entrei Então, na escola técnica. Quando eu fui morar na República, foi uma coisa mais ou menos natural. Né? aí tipo assim, você foi convidado para ir morar lá, alguma coisa nesse sentido, ou você se convidou, alguma Tem, coisa nesse, ou as duas tem coisas, né? aquela ambientação, né? Tem aquela ambientação da República e tal. Na época foram, eu acho que entramos 7. E na época, eu acho que a República teve uma das maiores votações. Nós éramos, acho que chegamos perto de 35 pessoas na República na época. Né? E eu acho fantástico o, o, o esquema de Ouro Preto. Eu acho que é o esquema mais. Vou dizer o seguinte: eu acho que é um dos esquemas mais democráticos que eu já vi em termos de ensino e que mais funciona por diversos motivos. Pela República em si, né? E é interessante porque a República quase, e quando eu falei quando eu falei que eu era o somatório das pessoas que passaram na minha vida, e realmente é impossível você morar 5 anos com 35 pessoas e não absorver, né? Aquele ambiente altamente, é um ambiente em ebulição, né? Você está se formando, você está formando as suas crenças, seus valores, e é muito interessante, porque você vai pegando. Né? Eu gosto de uma outra frase que fala que é uma frase do Milor Fernandes, que a originalidade é uma imitação desconhecida. Né? Você acaba imitando aquilo que é bom, às vezes você também imita aquilo que não é tão bom, que é ruim, mas esse somatório, essa média, ela é muito importante, porque ela te dá uma amplitude de aceitação. Né? Por exemplo, para nós em Ouro Preto, hoje você tem um mundo completamente interessante, né? Uma política do politicamente correto que segrega muito o mundo, né? É interessante isso, né? Olha só, você tem que ser politicamente correto, mas você está segregando, né? Porque e aí em Ouro Preto isso era integral, né? A gente não diferenciava, era tudo integral. Você convivia, aprendia a conviver com as diferenças desde sempre, né? Então, isso para nós que moramos em Ouro Preto e que vemos hoje essa política mundial do politicamente correto, que segrega, é muito estranho, né? Alô? Sim, não, tô te ouvindo. É muito mimimi, né, Jabuti? É muito mimimi para pouca Não é coisa, né? Você não mimimi, pode não falar é, nada, você não pode ser de um jeito, né? nós, todos nós, com todas as nossas diferenças, com todas as nossas, né, numa boa, 35 pessoas, né? Então, assim, e é legal que o bacana da República é que lá, por exemplo, você está falando que eu era um nerd, né? Mas lá tinha de tudo. Né? A fauna toda estava representada ali. Então você podia ser quem você é realmente. Né? Por exemplo, sem, sem, sem,
sem preconceito, né? Sim, Eu lembro que a gente tinha discussões assim, e as nossas discussões nunca passaram por preconceitos. Além do mais, uma outra coisa bacana é que, embora a gente tivesse em Ouro Preto, naquela época, e o que foi muito importante para nós, aquele ambiente turístico de Ouro Preto, que trazia pessoas do mundo inteiro, arejava muito a nossa cabeça, né? sim, E a República também, às vezes, servia de hotel, né? de pouso para essas pessoas do mundo que passavam por lá, seja do Brasil ou de outros lugares, mas eram pessoas do mundo. Né? E aí ensinaram nós temos essa herança, né? Essa convivência que era cosmopolita, embora num lugar extremamente pequeno, né? Mas ele era um lugar limitado pelas montanhas, mas ilimitado pela cabeça. É muito sim, legal. O Preto é muito essa limitação geográfica de Ouro Preto, ela traz uma falta de limite de mentalidade, do mindset. Né? Eu acho isso uma das coisas que mais fortes da minha formação. Né? Você aprender a conviver com pessoas diferentes, com ideias diferentes, que não são as suas, que são muito diferentes da sua, que te surpreende, né? Que te subverte às vezes, né? Que você pode concordar ou não, mas que são que você, e você imaginar que você não é o centro do mundo, que você não é a pessoa que tem a ideia mais certa, né? É sim. apenas uma ideia. Né? Eu acho que Ouro Preto, para mim, isso foi o maior legado de Ouro Preto, sabe? Tem um outro legado de Ouro Preto que pode parecer assim, e que eu falo sempre, quando você, às vezes eu sou convidado para ser paraninfa na Escola de Minas ou na Escola Técnica, eu falo sempre uma coisa assim, que ficou muito em mim. É aquela história do soldado Brian, né? Aquela história do resgate do soldado Brian, do Spielberg. É você fazer por merecer. Né? Depois que você sai de Ouro Preto, pelo menos para mim, foi um drive muito grande. Puta merda. Eu, eu tenho que fazer por merecer ter vivido isso aqui. Né? Ou seja, eu tenho que de alguma forma, prover, né, para o mundo, ou retribuir, né, ou levar uma vida digna daquilo que eu recebi. Né? É fantástico. Eu acho o Ouro Preto engraçado. Hoje as coisas passam, o tempo passa, as pessoas passam, mas eu acho que isso fica muito, essa marca fica muito, muito, muito forte em mim. E você, né, assim, assim, foi claro pra gente, né? Lembro quando você foi lá, você se emocionou muito, né? E assim, a gente percebeu, né? Se eu não me engano, duas vezes que a gente teve o contato com você. Acho que você passou esse. Tô falando de memória, assim, que a gente tá cansado, a gente esquece, né? Uma você passou lá, era fora de época, de festa, de tudo, fazendo uma visita, né? E a outra foi essas homenagens, de 12, alguma coisa. E nas duas a gente percebe que você se emociona ali dentro, cara. É uma coisa. Tô falando pra puxar saco de ninguém, não, sabe? Mas, né, não Não, preciso disso também, não. mas Mas eu falo assim, é uma coisa que marcou aquele discurso, obviamente, que eu transcrevi e te ver ali naquela situação de. Falei, rapaz, é um menino que tá ali, sabe? Não era o. mas, mas, Né? mas, é, mas é interessante. Quando eu entro na República, eu vejo assim, para mim, aquela entidade, né? Não é uma casa, não é uma, não é tão pouco um lar, é uma entidade, né?
é uma coisa que merece muito respeito me leva assim. É interessante, eu sou uma pessoa que não tem passado, eu não acredito em passado, não acredito em futuro, eu vivo o presente. Mas é óbvio que quando você vive intensamente, é óbvio que essas experiências elas voltam como experiência, não como reminiscências, ou como regretes, ou como recordações, como eu poderia dizer, como Puro saudosismo, né? o saudosismo barato, que eu detesto essa coisa. Mas, assim, é aquela coisa assim, puxa vida, né? Isso aqui foi a minha formação está aqui, né? Uma parte da minha formação importante, onde eu estava formando meu caráter, né? Onde eu estava formando minha parte intelectual, né? Onde eu estava aprendendo a conviver com as pessoas. E esse é o grande lance. Por exemplo, uma coisa muito legal na minha vida profissional e que eu trago de Ouro Preto é essa coisa de ser absolutamente liberal, né? Absolutamente sem preconceito, embora eu me considere politicamente incorreto, mas assim, absolutamente sem preconceito, sem amar, justamente porque eu aprendi aquilo ali, né? É uma convivência, não só, né, não só na República, mas na Escola de Minas, na Escola Técnica, na convivência da cidade de uma forma geral. Outra coisa importante, por exemplo, como eu era muito Caxias, muito estudioso e tal, eu também era muito ligado em cultura. É um ambiente cultural maravilhoso, né? Ouro Preto é uma coisa absurdamente cultural, né? Então, você saía, por exemplo, sábado à noite, antes de tomar a sua cerveja, você podia passar numa igreja e ver um recital de bar, né? É uma coisa que isso fica na sua... Você podia ir ao cinema e ver Buñuel, e ver o Bergman, né? E ver o Glauber, e ver... Quer dizer, era um ambiente muito... E ver os hippies, e ver, quer dizer, o final dos hippies, né? E ver toda aquela efervescência que Ouro Preto tinha. Né? Realmente eu não sei se tem, mas eu acredito que ainda tenha muita coisa. Quando vou lá, eu vejo isso. Né? Então, assim, é muito legal. E a República era uma grande conexão, porque a gente fazia festa, a gente recebia as pessoas de fora, a gente recebia as pessoas que eram namoradas, os amigos, enfim, dos nossos colegas. Eu acho que não tem nada comparado. Eu não consigo ver. E olha que depois de que eu saí, na minha vida profissional, eu tive muita relação com a universidade, muito projeto que eu desenvolvi com a universidade no Brasil, fora do Brasil. Eu nunca vi nada assim. Eu nunca vi, sinceramente. Né? E assim, a República, ela tem as suas particularidades, né? A República, como a gente falou aí, como entidade, uma instituição, ela tem as suas particularidades. No caso da Aquarius, parece que ela não tinha, assim, para escolher um morador, um novo morador, ela não tinha, assim, uma regra, um critério, melhor dizendo, excessivo, né? Era mais na questão de ver essa pessoa e conviver e nada mais. Não tinha, assim, um Era muito padrão, né? legal, era muito legal, porque na República, na minha época, pelo menos, eu não sei agora, mas nós tínhamos os melhores alunos da escola de Minas, nós tínhamos alunos medianos e nós tínhamos os piores alunos. Né? E a gente convivia absolutamente muito bem nisso aí. Né?
Então, ali tinha três, pelo menos três, se você quiser, se você quiser classificar, né, essa fauna, que por, por, por essa nomenclatura, tinha três, se você olhar por esse viés, tinha os melhores alunos, excelentes alunos, tinha aluno mediano, tinha aluno medíocre, por diversas maneiras. Medíocre porque era medíocre, ou medíocre porque não queria, naquele momento, não era a coisa de estudar. E aí, isso não pesava, né? Como isso não pode pesar na vida, né? Esse não é um valor. Assim como também tinha as pessoas que trabalhavam muito, os alunos que trabalhavam muito em outras atividades, os que não trabalhavam de jeito nenhum. Então, isso é muito interessante, porque se você observar, isso é uma amostragem da vida que você tem aqui fora, né? Sim. É uma amostragem concentrada, né? Digamos assim, quase que engarrafada da vida que você tem aqui fora, né? Que você vai viver. E você se Então, é lembra, por assim, isso como que que, foi? Não, por exemplo, eu tive empresas, e por exemplo, a minha empresa Georradar, quando eu saí da Georradar, tinha 4.500 empregados. E eu tinha gente do Brasil inteiro. E tinha gente de Ouro Preto, mas era interessantíssimo. As pessoas de Ouro Preto se saíam, poderiam não ser as mais brilhantes, mas elas se saíam bem em muitas em boa parte das atividades que requeriam um bom competência. rendimento, uma aprovação da maioria, uma boa política, não é política, mas uma boa política de vizinhança, coleguismo interessantíssimo. Uma coisa assim, fidelidade, ser fiel, ser leal, lealdade, na verdade, é lealdade. Isso é muito interessante. Né? Isso você aprende novo, você não aprende isso velho. Não, com certeza. Agora, outra coisa, Jabuti, na escolha lá, você se lembra que tinha um negócio de batalha, de vaga, tinha esse negócio na sua época? O pessoal tinha que batalhar a vaga e depois reunia Tinha, os tinha. moradores e escolhia, olha, tá aprovado fulano, cicrano, beltrano. Não, eu não sei se eram sete a ser escolhido eu sei que eu fiquei por último, quase que eu não fui. Eu era muito nerd, né? Eu sempre fui. E isso eu sou muito Caxias, não escondo isso. Sou muito estudioso e gostava. Né? Ao mesmo tempo que eu sempre gostei de farra, eu era o cara que fazia todo o loló de Ouro Preto, todo o loló da República era eu que fazia, né? Se tivesse uma coisa para fazer uma farra ali inteligente, eu gostava disso. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava, eu estudava muito. E depois eu comecei a trabalhar, com no terceiro ano já estava dando aula na escola técnica. Então, mas eu te digo que é interessante, eu acho que foi eu acho que quase que eu não fui escolhido. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu talvez tenha encarnado bem bastante o espírito da República. Agora, o Jabuti, quais trotes tinham na época, assim, tipo, logicamente naquela época tinha o famoso batismo Cara, dos bichos, né?
Batismo dos Não, bichos, desfile dos trote, trote era fantástico, era maravilhoso. Eu mesmo tive um trote homérico na República. Mas eu também fazia muita sacanagem. Eu roubava os doces, eu tinha facilidade de abrir as coisas, então eu roubava os doces dos caras. Eu tinha trotes, assim. Uma vez os caras fizeram um trote comigo, botaram um cocô na minha coisa, porque eu roubei umas rapaduras lá, roubei uns doces. Tinha coisa muito engraçada. A gente tinha horas que a gente pegava muito pesado, mas eu acho, eu hoje vejo com minhas filhas, vejo com meu a, 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 na minha família a gente ainda tem isso, assim, um pouco de trote, né? Principalmente com os homens. Os homens mais velhos dão uma sacaneada nos mais novos para eles aprenderem um pouco. Eu acho isso muito legal. Talvez hoje seja mais alguma coisa politicamente incorreta. Né? O trote que eu mais achava graça em Ouro Preto e que era a caixa de vetor. A caixa de vetor era um negócio maravilhoso, era uma invenção maravilhosa. Era uma caixa, o bicho chegava e o cara dava uma caixa para ele, dentro dessa caixa eram os vetores todos apontados para baixo, era um monte de tijolo. E era pesado para burro, e o cara tinha que levar isso do outro lado, para uma república do outro lado da cidade. Para mim, esse foi era um dos mais legais, dos que eu mais gostava de fazer. Tinha muito, tinha muita coisa engraçada. Mas eu acho que isso aí é interessante. Eu realmente não sei como o mundo vê isso hoje. Eu não sei. Mas isso aproximava tantas pessoas. Ele, ele mostrava para a gente assim, o quão lugar comum a gente é. Você entendeu? Ele mostrava esse espírito de coletividade e esse espírito de que, porra, todo mundo tem um pouco de ridículo, sabe? E todo mundo não pode ter o medo do ridículo. É muito bacana isso. Não sei se eu sou muito psicológico, mas eu vejo isso assim. As coisas que eu passei, eu lembro que eles me deram um trote, esse trote aí. Quer dizer, não era trote, eu já estava lá na escola, estava no terceiro, quarto ano, não sei. Mas eu era muito desligado, e eles colocaram um cocô na minha, na minha, na minha, no meu quarto, porque eu tinha roubado uns doces não sei se foi do Bronco, de alguém. E aí alguém foi lá e fez isso. E aquilo ficou, acho que uma semana e tal. E eu não percebia muito. Eu sei que eu fiquei com tanta vergonha depois disso, que a gozação foi tanta. E eu estava estudando cálculo. Não, na verdade, eu estava estudando mecânica racional. E por uma prova de mecânica racional, que todo mundo tinha ido muito mal, eu me mudei para Esparta, eu acho que 4 dias. E aproveitei, porque eu estava estudando na Esparta, lá na República Esparta, nós tínhamos um grupo de estudo. Eu me mudei para estudar mecânica racional, porque de tanta gozação. Quer dizer, isso é legal, porque isso te mostra que é o seguinte: olha, bicho, você é isso aí. Você está vivendo é isso aí. Você está susceptível a essa vida, a trombar. E você fez uma sacanagem com alguém, alguém pode fazer uma sacanagem 10 vezes maior com você. Você entendeu? É muito legal isso. Nessa fase da vida, você aprender, porque isso te dá limite também. Entendeu? Eu lembro que a gente fez uma outra sacanagem com um colega, eu acho que foi com o Flavinho, não sei, que ele dormiu e a gente colocou ele na calçada, dormindo na calçada. A gente levou a cama dele para dormir na calçada. Ele ficou assim. Ele brigou com a República inteira. Mas isso quer dizer, é, então essa medição do limite. Qual é o limite que você pode ir? Né? É muito legal. É esse o tempo.
que você tem para aprender, né? Não, bacana. Eu lembro que Sim, não, pode falar. falava comigo assim, pô, você não vai fazer isso? Pô, eu já trabalho, já estudo, não vou fazer estágio, porque eu vou ter muito tempo para trabalhar, eu quero viver isso aqui, eu quero aprender matemática, física, química, eu quero, né, aprender, viver a escola. Então, eu vivi muito a escola, vivi muito a República, vivi muito a Ouro Preto, claro que dentro dos meus limites, que eu tinha que trabalhar muito e tinha que estudar muito. Eu lembro que eu dava aula na escola técnica, dava 30 horas de aula, eu fazia a escola de Minas e final de semana, no domingo, eu ainda ia para fazer um trabalho de pesquisa, que eu tinha uma bolsa de pesquisa que eu fazia domingo. Então, assim, era muito trabalho. Lembro também da geologia de campo, de uma aula de geologia de campo, que a gente tinha uma aula foi no quarto ano, a gente tinha uma aula no quarto e meio, quinto e meio, não sei, não lembro exatamente. A gente tinha uma aula de hidrogeologia sexta-feira à noite, e terminava às 10. E tinha uma aula de geologia de campo que começava às 7h30 do sábado. O ônibus pegava a gente na Praça Tiradentes. Eu me lembro que Geologia de Campo 1 e 2, eu nunca fui são para essa aula. Eu e os meus colegas nunca fomos são para essa aula. Então, assim, mas a gente ficava o dia inteiro, sábado, o dia inteiro no campo. Então, era muito legal. Né? Não, bacana. E outra coisa, a boate da República naquela época já funcionava ali embaixo? Como que era o esquema ali, o A boate Jabuti? foi uma. Não, a boate foi uma invenção. Não lembro onde. Eu não lembro onde que era a boate, mas a boate foi muito engraçada. A boate foi o seguinte: foi uma invenção minha, do Joinho e do Reinaldo, do Goiano. O Joinho morava ali onde era a boate. Ali tinha um degrau, assim, aí tinha um quarto, um banheiro. Era um negócio meio horroroso ali. E aí a gente resolveu fazer uma boate. E nós fizemos um projetinho, né? Que seria boate ali, mas tinha que destruir o quarto que o Joinho morava. Não sei se era o Joinho ou o Joião que moravam lá. Mas tinha que destruir o quarto, tinha 2 banheiros ali, e aí dava para aquela varanda, né? E tinha que quebrar e juntar aquela varanda lá. E aí eu fiz um projetinho e tal, e falei, bom, agora nós temos que aprovar esse projeto lá na escola. E aí fomos lá, pedir o Claudão, ele dava uma aula de mecânica e tal, e eu era particularmente, eu sempre gostei muito de mecânica e de cálculo. E aí eu pedi o Claudão, na época era um professor, que ele era responsável pelo Parque Metalúrgico. Eu lembro que eu pedi uma entrevista com ele, e fomos eu, o Joim e o Goiano, se eu não me engano. Pode ser que tenha ido mais gente. Mas aí eu abri o projeto e mostrei para o Claudão. O Claudão falou assim, ô, Celcinho, isso está parecendo uma boate. E nós jurávamos que aquilo ali era para fazer uma sala de estudo. O Claudão, ele sabia que era uma boate, mas ele deu a ordem para construir e foi construída. E foi muito legal, porque realmente era um lugar que mofava muito. Tinha um banheiro lá que ninguém usava, sempre, sei lá, entupia, era mal cheiroso e tal. E a gente fez a boate. Então, essa foi a história. Foi muito engraçado. E foi muito engraçado o jeito também que a gente inaugurou a boate. A gente ficou extremamente alegre e tal. E depois eu chamei o Claudão. Teve uma época que eu chamei o Claudão para ir lá
para ver a nossa sala de estudo. E ele falou comigo assim: eu sabia que vocês estavam fazendo uma boate. Isso muito tempo depois, eu acho que eu já tinha formado. Eu sabia que vocês estavam fazendo uma boate. Mas isso fazia parte de Ouro Preto. Né? Quem que era Claudão? Você lembra o sobrenome dele? Ele era Aldão era um prefeito professor. Campos, alguma coisa? Ah, ele foi prefeito do campus numa época. Ele era um professor bom de cálculo, muito bom. Dava aula de mecânica também. E, e era um cara muito, muito top. E assim, também formado em Ouro Preto, também, né? Vinha com aquele DNA de Ouro Preto. Então sabia com o que ele estava mexendo. Né? E outra coisa, o Jabuti, o centenário da Escola de Minas, você estava lá na época? Você lembra dessa Eu sou, data ou lá ou não? eu sou bicho centenário. Alô? Eu, alô? Sim. Eu entrei em Tá tendo um 76. pequeno. tá- sim. Tá tendo uma Oi, pequena oscilação aí da internet, mas você oi. pode ir falando, que eu tô te ouvindo. Não, Alô? eu entrei em 76. Eu sou bicho do Gorsex. Alô? Não, tô te ouvindo. Pode falar. Eu entrei em 76, então eu sou bicho centenário. Alô? Sim. Mas você lembra da festa do 12 na República? Ah, não lembro. Não lembro. Era muita. Eu lembro, Uhum. eu lembro, não foi da festa do 12, mas eu lembro da época da formatura, que a gente fez uma festa e fez uma bagunça retada. Né? Mas assim, mas da festa do 12 não lembro, do centenário não lembro. Não tem. Uhum. Ah, era muita festa, né? Era festa demais. Sim. Agora outra coisa, a República, lógico, as coisas eram muito mais Aliás, simples, né, na questão da aliás, gestão, né? a minha vida toda. Alô? Alô? Oi, oi, Não, pode falar, eu tô oi. ouvindo. Tá tendo uma oscilação na internet, mas pode falar. Não, não acho, não. Eu acho que na nossa época nós éramos muito sofisticados. Eu acho que não vejo, não. Aliás, vou te dizer, aí vai uma crítica aí para o pessoal. Eu acho que na nossa época nós éramos muito mais ligados em design, em arrumar a República, em ter um cuidado, um pertencimento maior com a República. Tínhamos lá que gostávamos dessa coisa, gostamos até hoje. Éramos eu, o Rafael, o Goiano, né? Finado, o Goiano morreu, mas o Goiano gostava disso. Tínhamos um pessoal assim, o Alexandre, né? Que gostava, o Brecha, que tinha muito carinho com a República. Inclusive, eu não vejo hoje esse carinho que, 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 que a gente tinha com a República. Não tem aqui nenhum juízo de valor. As coisas mudam, os tempos mudam, os valores mudam. Mas eu acho que a gente tinha um sentido de pertencimento muito maior. Entendeu? Sim. Haja vista que depois que a gente saiu de lá, eu nunca vi mais nenhuma obra ser feita na República. Entendeu? Então, assim, a gente tinha um cuidado maior, um cuidado com fotografia, um cuidado com a pintura. Depois, quando eu estava na Jorradar, que o pessoal. Eu não sei quantas vezes, eu perdi a conta depois que eu saí da República, acho que de 2000 até 2012, 2015, 2013, e quantas vezes eu mandei pintar a República. Eu mandei dinheiro para pintar a República. Então, eu acho que a gente tinha muito mais
muito mais cuidado. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, porque as coisas mudam, o tempo mudam e os interesses mudam. Mas a gente cuidava mais. A gente tinha horta, a gente, como eu te disse, nós tínhamos um laboratório fotográfico, eu usava muito o laboratório fotográfico. Nós tínhamos, a gente fazia muita comida em casa. A gente tinha o campinho lá, que obviamente hoje está muito melhor, porque a prefeitura fez e tal, mas nós tínhamos o nosso campinho, a gente cuidava. Então, assim, eu acho que a gente cuidava mais. A gente tinha esse senso maior de pertencimento. Entendeu? Não, reformas foram feitas várias ao longo das décadas, né? Agora, É, naturalmente, muita coisa mudou, isso eu concordo com você. Agora, aquela outra coisa, a gente pode que falar. fez, a gente fez aquela sala com aqueles bancos, foi o Rafael que desenhou, a gente que tinha uma coisa de fotografia, eu mexia com a fotografia, o Rafael mexia com a fotografia, o Alexandre mexia com fotografia. Então, a gente tinha um negócio de tirar as fotografias, botar. Tem algumas lá que estão até hoje, que foram nós que fizemos. Então, assim, eu acho que tinha esse lance, mas talvez seja uma coisa da época, você entendeu? A gente tinha muito cuidado com o som. Nós tínhamos o Zeca morreu também, já num acidente, infelizmente, mas o Zeca cuidava muito do som, porque ele fumava muita maconha, ele ouvia muito som, ele cuidava muito do som, entendeu? Então, assim, tinha os setores muito bem cuidados dali da República, claro que cuidados, entre aspas, do jeito que a gente podia cuidar, mas eu via mais dedicação. Hoje eu vou lá, acho um pouco mais caída do que era na nossa época. Né? Mas isso aí é só uma opinião minha. E também não. Qual é a grande drive do pessoal hoje? Né? A gente também não tinha muita coisa mais, né, do que isso. Então a gente cuidava mais, eu acho. Tinha as mulheres que iam para lá, a gente tinha um bonitinho, tinha, né, a gente fazia uma coisa para receber as mulheres chegavam no final de semana, a gente tinha um senso muito legal de pertencimento assim, da casa. Eu não vejo isso lá ainda hoje, mas pode ser que também eu não vou muito lá. Né? Mas toda vez que eu entro lá, eu sou muito observador assim, dos ambientes. Mas eu acho que a gente tinha uma ambiência mais mais casa, assim, mais nossa, mais intimista, né? Mais de pertencimento. Sim, sim. Não entendi. A sua câmera está desligada, não? Não, estou aqui. Não sei que eu. Não, sem impressão. Mas vamos. Eu Não, queria minha saber. câmera está aqui. Ah, não, tá. Queria saber, o Jabuti, festas dentro da República eram muito raras, ou não? Ou era mais fora da República ou dentro da República? Por exemplo, tinha muito boteco, Caém, né, sinuca ali Não, na era São muitas José. festas. Mas como que eram essas festas dentro da República? Não. Não tinha muita festa. Não, não. Não. Nós da Aquário, nós tínhamos muita festa. A gente fazia muita festa. A gente era muito intimista nesse caso. Claro que tinha o Caim. Eu particularmente, até hoje, eu luto. Eu gosto de dar porrada, de eu luto boxe, Muay Thai e tal. Naquela época eu não lutava o que eu luto hoje, mas eu adorava ir para o Caim, de vez em quando tinha uma briga no Caim, eu gostava de ir lá para dar umas porradas e tomar umas porradas. Mas o Caim, não, o Caim tinha muito, funcionava muito, era muito legal, funcionava muito na nossa época, mas a gente tinha muita festa na República, a gente fazia, e tinha muito encontro na República. E tinha uma coisa assim, tinha encontros que não eram, por exemplo, da República toda, mas era grupos ali que a gente reunia na própria República.
levava as meninas, namoradas, né? Enfim, as paqueras. Agora, realmente, Ouro Preto, naquela época, tinha um ambiente muito grande, assim, de sair, né? De out, né? Então, sábado, não sei como é que é hoje, realmente eu não sei. Mas tinha, assim, uma programação cultural muito legal em Ouro Preto, sempre teve, que eu não sei como é que está hoje. E tinha, depois da programação cultural, também uma programação de golo muito legal. Entendeu? Mas a gente sempre fazia muita reunião na República, muita reunião. Depois, quando eu estava saindo da República, chegou uma turma nova, que era o Pedrinho, era o João, o Felipe, já assim, já estava no terceiro para quarto ano. E eles animavam também muito a República, né? E eles eram muito ligados com o pessoal de Belo Horizonte que ia para lá. Era um ambiente muito saudável. Né? Eu acredito que hoje ainda seja, mas hoje eu não posso falar. E Jabuti, o Festival de Inverno, que lembrança você tem do Festival de Inverno? Festival de Inverno das mulheres. Eu estou aqui em casa, na minha sala. A minha mulher, as minhas filhas, e não, elas estão lá em cima, mas tudo bem. As mulheres, maravilhosas, fantásticas, mulheres de cabeça, né, artistas, coisas. Esse foi o festival de inverno que eu peguei. Sempre as rebarbas da República, final de noite, fantástico. Acredito que eu e muita gente. Sim, não, bacana Festival demais. de inverno para nós, a gente não ia. Né? Festival de inverno para nós se resumia em bolo e mulher, porque nós não íamos fazer nenhum curso daquele que não tinha afinidade, pelo menos conosco. Na época era só engenheiro ali. Então não tinha nenhum curso, um ou outro curso, uma fotografia, uma palestra, outra, muita coisa cultural aí sim, legal demais, muita concerto, muito teatro, isso aí a gente aproveitava muito cinema, mas o que ficou na minha cabeça são as mulheres. Sim, com certeza. Maravilhosas, É, mais velhas, mais diferentes, mais cultas, mais do mundo, sim, um sim, cenário muito sim. Até o Pezão mandou umas fotos aí pra gente. Não sei se você viu, né? Umas fotos aí da época, muito interessantes, né? Da final dos anos 70 e tal. o movimento hippie tinha acabado nos Estados Unidos, estava acabando nos Estados Unidos. No Brasil ainda tinha, né? O movimento no Brasil durou até a década de 80, até início da década de 80, né? Mas uma liberação sexual fantástica, muito legal, bacana. Isso aí nós aproveitamos. Não, legal. E outra coisa, reuniões da República tinha de vez em quando, eram reuniões para discutir o que geralmente Reunião, presidência ou reunião reunião de de. escuta. Eu acho que eu nunca fui presidente da República, não sei. Nunca fui presidente, nunca fui. Eu nunca gostei, porque eu nunca tinha tempo, eu trabalhava. Então, assim, além de estudar, eu tinha que trabalhar e fazia bolsa de pesquisa. Mas uns caras que eram muito bons, né? Uns administradores fora de série. Né? Eu lembro que o Goiano foi um administrador bom, muito legal. Tinha um outro cara, o Geraldo também, eu acho que foi um administrador bom, cabeção. Não sei se o Alexandre foi, o Caiane. Mas tinha uns caras bons, uns caras que eram comprometidos com a República. Mas a reunião, assim, realmente, porque eu tinha que preparar a aula, então toda a minha noite é o seguinte,
eu tinha aula de manhã ou de tarde, mas eu dava aula, então eu tinha um dia de 8 horas. Eu chegava às 5 horas, dormia até às 7. Era sagrado para mim, dormia até às 7. E trabalhava ou estudava ou preparava a aula das 7 até meia-noite. Acordava às 5 da manhã. Então, assim, era uma vida muito corrida. Minha vida toda na República foi muito corrida. Entendeu? Mas foi muito E, legal. e as repúblicas mais próximas, assim, amigas da Aquarius na época, quais que eram? Tinha ninho, né? Por proximidade, eu era. Não, aí era muito variado, era extremamente variado. Dependia muito das pessoas que estavam na República na época, dos cursos, né? E das amizades. Então, assim, tinha grupos. Por exemplo, eu pessoalmente, era muito ligado ao pessoal tinha um pessoal da Ninho, que era ali, a gente sempre ligado, o pessoal da Purgatório, que também estava ali sempre perto. Eu era muito ligado ao pessoal da Esparta, Deuses, né? Sinagoga, Pureza. Então, assim, variava muito. E às vezes misturava. E às vezes coincidia de um não estar muito satisfeito numa república e, por amizade com o outro, ele iria para uma república para outra. Isso era muito comum. Entendeu? Não era uma coisa que acontecia sempre. Por exemplo, o Jararaca foi morar lá em casa, vindo de uma outra república. Depois ele foi para uma outra república ainda. Então, isso dependia muito da, 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 das pessoas. Né? O Jabuti, Então, e as que as pessoas tinham, assim, que batia cartão sempre, o que a gente chama de amigas da República, ou amigos da República, aquelas pessoas de fora que frequentavam constantemente a República, né? Você tem lembrança de alguns fantástico. nomes? Deixa eu te falar, eu vou ter que parar, porque nós excedemos e eu estou com uma família aqui. Ah, Podemos tá. continuar no ponto? Sim, podemos. E devemos, né? Não, então, o Jabuti, Então, tá bom. alô? Jabuti, Oi, essa parte aí a gente diga. pode divulgar para o pessoal, para os aquarianos? Alô? Fique tranquilo. Ah, Oi. então, porque a gente, aí a gente passa, porque a gente está divulgando entre os moradores e ex-alunos, né? Não tem Ok? problema nenhum. Não, Ok. tranquilo. E aí eu te mando também o link depois, para você ter acesso. Eu te E a gente marca aí acabando de. oportunamente. Eu estou chegando Alô? da corrida, estou tomando uma cervejinha aqui, eu tenho que dar tem um pessoal que está me visitando aqui em casa hoje. Ah, tá. Não, mas ó, um Essa é uma, abração, cara. essa é uma marca que a República deixou. Na minha vida é sempre muita gente. Sempre muita gente. Bacana Não sei demais, viver cara. sozinho. E Não valeu consigo demais viver aí. sozinho. Muito bacana. Foi muito bacana a conversa até agora e depois a gente marca aí a segunda etapa aí, né? O segundo tempo. Tá bom? Um grande abraço, Jaca. Obrigado, viu? Abraço, Jabuti. Tudo de bom pra você, cara. Aproveita aí. Aproveita e depois a gente fala mais.